Dádivas é um podcast que busca compartilhar histórias de vidas reais e impactantes, contadas por pessoas que consideram essas experiências como verdadeiras dádivas de Deus. Buenas, buenas! Sejam bem-vindos ao Dádivas. Eu sou José Roberto Fonseca e tenho como missão trazer histórias interessantes, contadas por pessoas que consideram essas histórias verdadeiras dádivas de Deus. Sim, nós vamos falar de Deus, falaremos de Deus e continuamos falando de Deus nesse podcast. Seja bem-vindo, se ajeita no sofá, se ajeita no carro, bota o fone de ouvido se você estiver nos escutando, porque hoje a terra vai tremer. Tenho aqui comigo um presente de Deus, uma dádiva. Ele é paulistano, ele é casado com a Michele. O olho dele brilha, é um ser humano diferenciado, e que eu tenho o prazer de apresentar para vocês, e a gente vai falar dos dons que Deus deu para ele e como ele tem levado a mensagem de Deus aos quatro cantos. Rafael Diefenthaler, seja bem-vindo ao Dádivas, Rafa. Obrigado, Zé. Boa tarde, boa noite, bom dia para todos. Eu não sei qual horário o pessoal vai assistir isso, então quero que vocês fiquem muito à vontade na nossa presença e agradeço desde já o convite aí, a estima de vocês. Obrigado por você estar aqui. É um prazer, uma honra ter aqui com você. Nós vamos falar de Deus, nós vamos falar de experiências divinas, experiências sobrenaturais. E obrigado mais uma vez pelo teu tempo. E você, logo de primeira, de cara, aceitou o convite. E eu estou aprendendo que convite não se nega, né? A gente se aceita, ainda mais para falar sobre a palavra dele, para falar sobre dádivas e tudo mais. Rafa, você começou sua jornada como DJ, renomado, muito bem conceituado, hoje é empresário e tem um dom que eu admiro muito, que é a terceira pessoa com esse dom nessa bancada, que é o dom de evangelizar. Tô certo nessa leitura, sim? Gosto muito disso. Agradeço a Deus pela oportunidade de fazer. Glória a Ele, cara. E fala um pouquinho mais sobre você, fala um pouquinho mais sobre um pouco da sua história, para quem ainda não te conhece, apesar de muita gente te conhecer. Fala aí, cara. Vamos lá. Abre o coração. Rafael Diefenthaler de Oliveira, nascido há 37 anos em São Paulo, capital. Filho do seu Antônio Francisco com a Dona Maria Aparecida, esposo da Michele, servo de Deus, filho amado do Senhor, discípulo de Jesus, embaixador das boas novas do reino aqui na terra, e que tem como principais hobbies aí, que eu mais gosto de fazer, andar a cavalo, jogar tênis, e profissionalmente o Senhor me confiou aí os dons para que eu exercesse ao longo de quase toda a minha vida o DJ, né? Hoje eu faço isso única e especificamente em eventos construtivos e casamentos. A gente pode até aprofundar mais sobre isso. Você nichou ali, levar alegria mesmo, alegria real, isso. Exato, mas também em eventos que tenham um propósito, né? Então, e que sejam saudáveis acima de tudo. Então hoje eu segmentei minha carreira, hoje eu tenho um pouco mais de critério antes de aceitar um convite. A gente vai chegar nisso mais para frente. E também empresário, né, já há muitos anos e cuidando aí dessa veia artística, toda a parte de management, e não só minha, mas da Michele também, minha esposa. E é isso, esse sou eu. Seja bem-vindo. Ô Rafa, vamos entrar aqui. Você num papel de evangelizador ou de evangelista, tem como uma missão, um dom de levar e pregar o evangelho. Sim. E né, de acordo com os dons ministeriais, a gente fala, a gente tem pastor, a gente tem o mestre, o evangelista, o profeta e o apóstolo. E você foi escolhido como um evangelista, né? Que de acordo com, eu vou citar, eu gosto de Efésios 4, 11 ao 13 aqui, fala, foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Conta um pouco como foi a sua virada e você ter aceitado, ter sido agraciado com esse dom. Amém. Vamos lá, Zé.
a minha história com Deus, ela começou ainda na minha infância, por influência dos meus pais, que se converteram. Seus pais eram cristãos, então? Eles se converteram, eu tinha cerca de 7 anos, e se apaixonaram muito por Jesus e pela vida com Deus. E a partir daí eu comecei a ter as minhas primeiras, né, dar os meus primeiros passos na fé. No entanto, vamos dizer, eu peguei emprestado essa frase de alguém, mas filho de pastor não é pastorzinho, né? Então é necessário, por mais que os pais fomentem isso nos filhos, é muito necessário que os filhos tenham as suas próprias experiências com o Senhor, né? Então, o que aconteceu na minha adolescência, eu descobri a carreira de DJ. Na época, isso não tinha nada a ver com o contexto cristão, eclesiástico, né? Você não tinha DJ na igreja, pelo contrário, o DJ era muito marginalizado. Assim como a banda, o louvor era, o baixo... No início de tudo, houveram várias barreiras, né, para que tudo isso... Porque, por exemplo, antigamente a igreja funcionava com orquestra, à base de hinos, né? Hoje você tem rock, reggae, uma série de estilos que são ministrados como adoração ao Senhor dentro dos templos, né? Então, naquela época, mais de 20 anos atrás, não havia ainda muita clareza sobre isso, e eu decidi viver o meu sonho. Fui viver o meu sonho profissional, graças a Deus o Senhor permitiu, como DJ aí, em festas, baladas, festivais, etc., que eu rodasse por 6 países fazendo shows, fiz algumas capas de revista e obtive reconhecimento, até que eu cheguei no ponto onde a pessoa tem o reconhecimento, eu tinha uma devida fama ali no meu mercado, né? Eu tinha já o corpo dos sonhos, a conta bancária dos sonhos, o carro dos sonhos, mas faltava alguma coisa. Dentro estava vazio. Dentro estava completamente vazio. Nessa época onde eu conquistei tudo, né? E aí muita coisa foi pela força do meu próprio braço, mas a gente sabe que tudo é permissão de Deus, né? Vontade plena ou a permissiva de Deus. Neste momento, eu falei, a vida não pode ser só isso, né? Um jogo de acordar, trabalhar, encher a conta bancária, pagar boleto, realizações materiais e depois morrer. Faltava algo, rapaz. Faltava algo. Assim. E principalmente porque eu não fui criado dessa maneira, né, para ser essa máquina de questões meramente humanas, carnais e materiais, né? Então, os meus pais, nesse inteirinho, né, esse tempo todo orando, intercedendo muito pela minha vida, para que o Senhor abrisse os meus olhos acerca de coisas que eu vinha deixando de lado, como, por exemplo, meu convívio familiar era péssimo, minha relação com os meus pais, meus irmãos, né, era muito rasa e, quando não, ruim. Entendeu? Então, tinha muita coisa boa dentro de mim que estava sufocada pelo brilho, né, das coisas que o mundo oferece e por essa modernidade que cada vez mais prega 2 princípios aí. Um deles é o hedonismo, que é a busca pelo prazer e a satisfação a qualquer custo, né? E, acima de tudo, também o que a gente vê hoje muito acentuado é um individualismo, um egoísmo muito grande nas pessoas, né? Até ouvi um caso esses dias que me deixou perplexo, de um jovem que atropelou uma senhora de idade no ponto de ônibus. Ele vinha correndo, não estava de carro nem de moto, mas correndo. Ela caiu no chão, quebrou o fêmur e ele sequer prestou socorro. Então, que mundo é esse que nós estamos vivendo? Então, ali meados de 2018, eu falei, não, as coisas precisam mudar, eu não nasci para isso. Foi aí que eu comecei a receber convites para estar em cultos e... Ele foi chamando, atraindo. Células, exato. Né? O Espírito Santo sabe, né, a maneira de e a hora nos também, atrair, e a hora. E eu vinha muito vazio e, Zé, exatamente nesse momento eu estava enfrentando também algumas crises, como hoje, né, eu visualizo isso, na época eu não reconhecia, mas hoje eu vejo que eu era uma pessoa depressiva, deprimida, e era uma pessoa, além de vazio, de não ter um rumo na vida determinado, um propósito, né, que a gente diz,
também eu comecei a enfrentar uma crise de pânico, onde eu tinha que trancar o meu apartamento inteiro para conseguir descansar. Uau. Então todas as janelas, todas as portas, a porta da cozinha para a sala tinha que estar trancada, do corredor, dos banheiros inclusive. Então eu falei, cara, isso não é vida. Você foi contando uma história muito parecida, cara. A minha é muito parecida. E olha só como Deus faz as coisas. Eu só conseguia dormir nessa época de grande aflição à base de louvores que eu deixava rolando, né, nas plataformas digitais. E aí eu criei uma playlist e coloquei lá um primeiro louvor que era sempre assim, vamos dizer, na primeira semana eu precisava de 3 louvores para dormir, na segunda semana 2 e na terceira semana 1, já, né, o Espírito Santo ia ministrando aquela paz sobre a minha vida. E aí, pois bem, coloquei um louvor lá, esse louvor chama-se Ousado Amor, lindo demais, cantado por um amigo muito querido nosso, chamado Isaías Saad. E isso 2018, eu nem sonhava em conhecer a minha esposa, Michele. Pasme. Depois, conheço a Michele, me caso com a Michele, e quem que é a voz feminina, o backing vocal dessa música? Não, a minha esposa. É mesmo, cara? Olha como a gente Deus fala, faz. A gente conversou nos bastidores nessa parte, eu não sabia. Assim. Então, lindo, cara, a música que me tirou daquele caos, né, que o Espírito Santo usou para me ministrar 3 anos antes, 3 anos depois estava virando, né, um casamento com a menina que é uma das vozes naquela faixa. Olha que coisa linda. O trabalho dele é perfeito, né, Rafa? É um álbum... Caramba, cara. E aí, então, eu, de fato, considero a minha conversão a Cristo ali a partir do final de 2018. Que é um processo, não é o batismo em si, é um processo. Né? É um processo. Que eu tenho visualizado, aprendido e sentido, né? Tem um processo, cada um com o seu tempo. O meu foi 1 ano e meio, quase 2 anos, e o seu nesse processo todo. Assim. O meu foi um processo, e até mesmo porque existia muita coisa em jogo ali, né? Vamos lá, o mundo que eu vivia era um mundo completamente destrutivo, era um contexto de droga, de prostituição, de adultério, de muito exagero em tudo. Então muito exagero nas bebidas, muito exagero nos gastos, uma vida completamente vazia. Como diz, acho que Dostoiévski, né? Diz que dentro de todo homem existe um vazio do tamanho de Deus. Então, sem Deus, o que sobra, né? Você sempre quer mais, você sempre quer o melhor corpo, você sempre quer as melhores roupas, as melhores viagens. Aí você vai numa festa, casa. Você tem que estar no melhor camarote, melhor tudo. Você muda uma casa, compra a casa do sonho, aí você olha a casa do vizinho e fala, não, acho que talvez não esteja satisfeito com a minha casa. Exato. E aí o Senhor, de maneira muito amorosa, eu comecei essa caminhada em 2018. Em 2019, eu já comecei a trabalhar um pouco mais ativamente para a obra, então eu abri um culto que era toda primeira terça de cada mês no meu apartamento, na minha casa. Na sequência... Isso, perdão, cara. Claro, um dos princípios, acho que é o principal princípio, o pilar de tudo é a obediência. Tô certo ou não? Certo. Tô aprendendo, Rafael. E a partir do momento que você estreita a tua relação, você se comunica com ele e você passa a obedecer. Também é um processo isso tudo? Até você chegar e falar, pô, aqui no meu apartamento, cara, eu vou ministrar aqui e tudo mais. Você precisa de uma segurança, você precisa de um pilar importante. A obediência, e depois da obediência vem mais alguma coisa? Como que foi, Samia? Vamos lá. Ajudando essa curiosidade. Vou ajudar até trazendo aqui, pedindo aqui licença poética para citar a Bíblia, né? Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e se movem segundo aos seus decretos. Uau. Daí a gente tira essas 2 chaves. Se Deus decretou e se eu me movo de acordo com isso, eu estou sendo obediente. Tá. Mas também no começo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quais são as 2 chaves? Amor e obediência. Entendeu? Não, então... para tudo, cara, para tudo. Você que tá ouvindo a gente aí, ó, essa mensagem precisa chegar em alguém. Vamos lá, Rafa, de novo, cara. Vamos de novo, que essa parte é algo até... Vamos lá. Os 2 princípios, pilares mais importantes para essa relação de intimidade com Deus. Isso. E eu até complemento, tá? Você quer que tudo na sua vida dê certo, que todas as coisas cooperem para o seu bem, então você não pode abrir mão dessas 2 chaves.
amor e obediência. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que se movem segundo aos seus decretos, os decretos de Deus. Ou seja, se Deus decretou, vamos obedecer. Então, amor e obediência são essas duas chaves para que tudo se vá bem na nossa vida, né? É a palavra de Deus, cara. Como ela é poderosa, Não, demais da conta, demais. A palavra de Deus é muito linda. Não, obrigado, cara. E o que significa o chamado evangelista para você, né? Para quem está nos assistindo e para que você possa exemplificar isso, enfim, o que você tem feito hoje, trazer para. Você tem feito um monte de coisa, a gente acompanha na sua rede social, mas só para contextualizar um pouco. Legal, vamos lá. Primeiro, falando de mim, depois eu vou responder sua pergunta. Hoje, quem que é o Rafa ministerialmente? Eu me considero um evangelista apaixonado por Jesus e por tudo aquilo que ele já fez na minha vida. Glória a Deus. Então, eu trabalho muito em cima dos princípios bíblicos contrastados com os meus testemunhos, né? Tá. A gente pode falar de alguns deles aqui, como eu estava te contando. Meu casamento é um deles. Meu pai quase morto na UTI, o médico me desenganando, me convidando na UTI para me despedir do meu pai. E hoje ele está vivo, curado. É outro e assim por diante. Então eu me considero assim um evangelista com um dom de adorador que eu exploro muito com a minha esposa, porque ela através é cantora do e compositora, através do louvor. Então a gente serve no nosso ministério, servimos fora também, onde a gente pode. Já vamos convidar aqui já toda terça-feira. Um dia eu vou mudar o dia de gravação, geralmente é terça-feira, não, nós vamos mudar esse dia hoje pra gente ir lá. Não, por favor, fiquem à vontade. Estou me convidando já, audacioso aqui. E aí eu acho que o que Deus tem trabalhado em mim é uma veia de pregador também. Tá. E eu e a minha esposa, nós temos um chamado pastoral que eu vejo que Deus está desenvolvendo. Porque eu também creio que, assim como dizem em Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas. Então, há tempo de plantar, de colher, né? De se arrancar o que se plantou e assim por diante. Então, de quando Deus nos chamou como pastores, que foi em 2022, para todo esse preparo, esse reconhecimento, essa habilitação, existe um processo. Vamos dar alguns exemplos aqui. José esperou 13 anos, Davi esperou 16, Jesus esperou 30 anos para começar o ministério dele. Então, o Senhor vai desenvolvendo isso e habilitando a gente da maneira dele, né? Mais sábia, maravilhosa e perfeita possível, né? A palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, a gente vai vivendo aí, fazendo o que Deus nos propõe. Mas nosso dia a dia hoje ministerial, meio da minha esposa, se divide basicamente em atender a nossa igreja local como adoradores. Qual que é, que é o Bola de Neve. A gente tá ali onde na Vila? Nós estamos na sede do Bola de Neve, que é na Rua Clélia 1517. Não somente eu e minha esposa, mas meus pais. Meus pais, inclusive, estão lá há 23 anos, se não me falha a memória, 20 e pouquinhos anos. Então, nós servimos a nossa igreja local dessa maneira. Além disso, nós temos de 15 em 15 dias, lá no salão do Romeu Felipe, do Henrique Rocha, o Room Concept. Terça-feira que vocês estavam lá. Isso, exato, que eu te convidei. De 15 em 15 dias nós estamos lá. Também gostaria de agradecer o Dr. Ivan Hollenberg, meu grande amigo, que abriu essa porta lá. Bacana. Eu sugeri para ele, até no intento de fazer algo eventualmente na casa dele. Ele falou, não, cara, bora fazer lá. E foi uma porta muito linda que Deus abriu. Nós temos observado ali curas, milagres, maravilhas acontecendo, pessoas se achegando a Jesus, pessoas que já se consideravam, né, parte do corpo, elas se apaixonando mais e mais, se interessando e amadurecendo na fé. Então é isso que a gente quer promover lá dentro. E também uma oportunidade, eu quero também ressaltar que o Room ganhou mês passado o prêmio do Grammy de maior salão de beleza do mundo. Uau! Então, ali, como passam muitas pessoas e como eles são quase 300 pessoas no staff, mais o pessoal que trabalha na Human Clinic lá dentro do Dr. Ivan Hollenberg, eles também terem a oportunidade
de terem um tempo com Deus em meio a uma rotina tão agitada que todos têm lá. E o mais lindo é que é comum a gente receber os clientes do salão, Imagina, às vezes negócio se estende, né? de jaleco, com tinta no cabelo, pessoas chorando ali, Nossa, se interessando. Então, imagina que experiência, né? Do nada você resolve sair para cuidar da sua beleza, seja facial lá na Human Clinic, né? Que eles cuidam dessa parte de estética, harmonização facial, ou seja a questão do cabelo, a unha, o que quer que você vá fazer, e você é presenteado, impactado com a presença de Jesus e com tudo que está acontecendo ali, que com certeza reverbera espiritualmente sobre todas as pessoas que trabalham e frequentam o lugar. Então, onde tiver 2 ou 3 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Né? Uau, cara. Então a gente está assim... Não tem lugar, né? Porque uma quebra de paradigma para mim tem sido, não, tem que ir à igreja, porque a palavra está pregada na igreja. Assim, não, pode ser no Uber, pode ser com a senhora do café, e tem que ser. Tem que ser. Tem que ser, né? Que a igreja, é bonito ver a igreja reunida, mas é melhor ainda quando ela se espalha, a gente consegue se espalhar, né? Porque nós somos a igreja, né? Sim. A igreja local, ela é indispensável por uma questão de que você constrói ali uma comunidade de fé, você vai encontrar pessoas que estão olhando para o mesmo lugar que você vai poder servir e ser servido, então isso é indispensável, mas... ela é o rumo, ela é o norte. Ela a igreja é o norte. Exato, ela é nossa casa, é igual aqui, você saiu, veio aqui trabalhar, você faz uma viagem de lazer, mas para onde você volta? Para sua casa. Né? E o pai se alegra muito quando ele consegue reunir os filhos dele em torno da mesa. Então a igreja também tem essa proposta, inclusive por isso que na maioria das igrejas mensalmente é celebrado a ceia do Senhor, né? Onde a gente se reúne à mesa com o pai, e você que é pai sabe a alegria que é ter os filhos por perto, principalmente unidos. Acho que o pai gosta de estar com um filho, estar com outro, mas eu acho que o ápice da alegria do pai é quando ele está com todos reunidos. Não tem isso? Nossa, cara, que despertar que você me deu agora. Uma coisa legal é eu conseguir almoçar com todo mundo, assim, a esposa e o Pedro e a Vicky. Os meus pais agora, eles... cada vez mais eles têm valorizado isso, uma vez que a minha irmã mora em Chicago, eu moro em São Paulo e meu irmão mora na Europa. Então, assim, tá cada vez mais difícil eles unirem todos, então... agora eles têm uma percepção ainda maior desse valor, mas o ponto é isso que você falou. Cara, Jesus Cristo é muito bom para a gente usar ele só dentro da igreja ou só ele dentro da nossa casa. Exatamente. Você viveu toda essa jornada de saúde, né, do atletismo, da alta performance, você sabe que isso te faz tão bem que quando você chegar num lugar, você quase que não consegue não falar sobre isso. É difícil se conter, cara. É isso. Depois da conversão, então, ficou quase impossível. Eu só não quero ser aquele crente chato. A gente tava conversando com a Mac e tal, assim, não quero ser. Mas se eu tiver a oportunidade, de uma forma amorosa, e, né, como ele fala, abra a boca que eu falarei, então tá bom, tá tudo certo. E é isso. E assim, a presença de Deus que nos acompanha, né? Assim como Moisés, quando passou um tempo na presença de Deus lá no monte, ele desce o monte, o rosto dele brilhava à luz do Senhor. Né? E diz que até as pessoas, ele tinha que usar um véu porque as pessoas chegavam a se assustar com aquilo. Então, sim, as palavras elas são fundamentais, mas a luz de Jesus brilhando através da nossa face, isso vai impactar as pessoas também de uma maneira que muitas vezes a gente não vai nem precisar falar. Né? Já reflete. Né? Tem um grande homem de Deus, eu não lembro agora de cabeça quem foi que falou isso, mas ele diz assim: você é a Bíblia que muitos vão ler. O que isso quer dizer? A pessoa, de repente, ela não vai abrir a Bíblia aqui e ler na história de vida dela, mas ela ler você, ela já está lendo a Bíblia, porque Jesus está se refletindo através da sua vida. Olha que maravilhoso. Né? Que aula, senhoras e senhores. Que privilégio nosso tê-lo aqui. Rafa, falando de fé agora. Vamos lá. Segundo Hebreus 11, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, certo? Certo. De acordo com o Novo Testamento, deixando respeitosamente o Velho Testamento de lado, mas de acordo com o Novo Testamento, o conceito é missão, fé e sinais, certo? Sim. Então, não preciso mais dos sinais para crer. Eu creio e aí vem os sinais.
Como que a fé é citada... E ontem eu estava meditando pro episódio de hoje. Eu falei, Deus, prepara. Era 11 e pouco da noite. Aí eu fui pra Hebreus. Falei assim, vou pra galeria, né, dos heróis da fé. E no Hebreus 11, a fé é citada 22... A palavra fé é citada 22 vezes por Paulo na epístola de Hebreus. Sim. E de acordo com o Novo Testamento, tem essa missão, fé e sinais, né, que é o tripé desse conceito. E para você, que maneira que você exerce a fé, crê, vive-se, né, para a gente quebrar paradigma para quem está ouvindo a gente. Legal, vamos lá. Eu divido a fé em basicamente 2 esferas, tá? E aí cada esfera atua com uma jurisprudência diferente, você vai entender onde eu quero chegar. Vamos lá. Primeira esfera da fé é a natural. É uma decisão minha, Rafael, de que eu vou crer e confiar nesse Deus e me entregar para Ele, e crer no que está escrito aqui no maior best-seller da história da humanidade, né, que é a Bíblia Sagrada, e eu vou viver de acordo com isso. A partir do momento que eu tomo essa decisão, não faz sentido eu não desenvolver as minhas disciplinas espirituais. Porque se isso aqui vai guiar o meu estilo de vida, eu preciso saber o que é certo e o que é errado. Nas disciplinas espirituais, e aí a minha parte da fé, a parte natural, né, essa é uma jurisprudência do Rafael, o que eu vou fazer? Eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou ler a Bíblia, eu vou meditar na Bíblia, se possível eu vou falar da Bíblia, eu vou adorar ao Senhor, eu vou procurar uma igreja que eu me sinta bem para congregar e cultuar ao Senhor nessa igreja, eu vou servir ao Senhor na igreja e também fora da igreja, porque como a gente falou anteriormente, né, a igreja é composta por 4 paredes, mas a vida real acontece quando a gente sai dali também, né? Não só ali. Então é muito importante também o cristão, a pessoa que segue a Bíblia, tomar cuidado para não se fechar numa bolha onde só ele vai para o céu, não é nada disso. Se Deus te deu, né, a palavra de Deus diz que a quem muito é dado, muito é cobrado, então a gente tem a obrigação de distribuir isso, né? E inclusive, eu vou só abrir um parênteses para falar que o termo na Bíblia para a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus, esse ouvir, os judeus explicam esse ouvir de algumas maneiras. A primeira delas, eu ouço quando eu leio com os meus olhos. A segunda, eu ouço quando eu falo com os meus ouvidos. A terceira, eu ouço quando eu medito com a minha mente. A quarta, eu ouço quando eu ensino, porque os judeus têm essa cultura. O pai reúne os filhos à mesa para ensinar as escrituras. E, por último, eu ouço também quando eu vivo, que a parte mais desafiadora é a prática, né? Você ouvir e você falar talvez ainda seja fácil. Agora o bicho pega quando você tem que praticar. Porque a prática ela exige uma integridade e uma coerência. Porque se eu sentar à mesa com... Circunstancial, Exato, claro. Se eu sentar à mesa com meus filhos, mas nem você pratica isso, acabou. Não precisa além dali, né? Não, e é incircunstancial, porque, vamos lá, você pode ser o cara mais bonzinho do mundo enquanto ninguém tá pisando no seu calo, mas e quando pisam? E quando acaba o dinheiro? E quando você ouve um não, achando que você vai ouvir um sim, né? E quando seus projetos são adiados? E quando as promessas que o Senhor te fez, não é um homem, né? A palavra diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E quando as promessas de Deus tardam a se cumprir na sua vida. Então a gente chega à conclusão de que a prática da fé, nessas 2 circunstâncias, é mais desafiadora quando aquilo que eu almejo, aquilo que eu estou vivendo, é mais difícil, não é isso? Muito mais. Especialmente quando a gente vive num contexto de um mundo caído, que é onde a gente vive, né? A palavra diz que o mundo jaz no maligno, e nós também, assim como Paulo diz, miserável homem que sou, né? Ele fala, e aí ele fala também, aquilo que eu quero, isso eu não faço, mas aquilo que eu não quero eu faço. Então também quando a gente vive no contexto desse corpo material corrompido desde os nossos irmãos Adão e Eva que escolheram, né, o caminho do pecado.
né, o caminho da autonomia do Senhor, e aí a gente passa então a viver esse contexto de tanta hostilidade aqui na Terra. Mas só para não perder o fio, a segunda esfera que eu chamo da fé é a esfera sobrenatural, que aí é a parte onde Deus apita o jogo, a jurisprudência de Deus, né? A gente vê que Deus ele espera um passo nosso para que ele responda. Porque, diferente do inimigo das nossas almas, ele não invade a casa. Jesus diz em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se abrirdes, entrarei na tua casa, cearei contigo e você comigo. Então Deus, ele respeita o nosso direito de escolha, mais conhecido também como livre-arbítrio. E então, na própria palavra diz, achegai-vos a mim e eu vos achegarei a vós. Ou seja, Deus espera esse nosso passo de fé para que ele possa dar continuidade aos planos dele sobre as nossas vidas. Então, essa segunda esfera da fé é onde a gente vive a sobrenaturalidade, os milagres, maravilhas, curas, coisas assim que a gente nunca pôde imaginar. Aquilo que a palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mais uma vez o amor está na parada aí, né? Então, Zé, eu enxergo a fé dessas duas maneiras. Tem o que nós fazemos em primeiro lugar, a nossa decisão racional e o desenvolvimento dessa fé através das nossas disciplinas espirituais e a resposta de Deus. Aí você vive a fé completa, entendeu? Que natural duas peças do quebra-cabeça se encaixam. Exato. Uau. Espero não ter falado demais. Não, que aula, que aula. E deixa ele fluir, que ele tá fluindo aqui. E qual que foi o seu maior despertar espiritual nessa sua jornada? Assim? Ok, com certeza temos muitos, mas o que te mais marcou? Assim? Legal, vamos lá. O que mais me marcou, de fato, foi em março de 2021, quando meu pai vai para a UTI. Tá? Foi naquela segunda onda daquele termo lá que eu não vou falar pra gente não bugar seu canal aqui, mas quando vem aquela segunda onda, isso pega o meu pai no contrapé. Meu pai e minha mãe foram internados juntos. Eu interno a minha mãe na sexta pro sábado, na madrugada, e meu pai se interna no sábado à tarde. A minha mãe, para honra e glória do Senhor, em 6 dias foi liberada. O meu pai não parava de piorar, cada vez mais aumentando a quantidade de oxigênio que colocavam nele, nada, até que os médicos falaram, agora ele vai precisar ir para o tubo. Nesse momento, eu falei, Deus, agora, fazia pouco mais de 1 ano que eu tinha me reconciliado de fato com meu pai, não por culpa dele, mas eu tive esse entendimento de, caramba, fui muito longe, não fui um bom filho até aqui, preciso agora recuperar esse tempo perdido. E eu falei, agora meu pai vai embora, como é que vai ser isso? E na época, tudo fechado também, eu estava atuando com ele nas imobiliárias dele, e falei, meu Deus, eu nem saberia o que fazer direito, eu estou muito embrionário também profissionalmente, enfim. Mas aí o Espírito Santo acalmou meu coração e falou o seguinte, a gente está quase 2 anos caminhando junto, e você tem uma vivência também lá do começo da sua adolescência, na fé. Então eu preciso que, primeiro, você confie em mim, em segundo, que você coloque em prática tudo aquilo que você tem vivido. Toda essa intensidade, essas orações, toda essa busca, toda essa leitura da palavra. Vamos abrir a caixa de ferramenta e vamos usar essas ferramentas agora. Então ali para mim foi assim muito desafiador. Na época eu morava no mesmo prédio dos meus pais, eu deixava minha mãe sozinha coisa de 1 hora, quando eu voltava pro apartamento dela, ela estava desabada em choro. Assim, pai, sei o quê. Seus irmãos fora. Vamos lá. Meu irmão ainda morava com os meus pais nessa época, mas estava vivendo uma situação um pouco delicada com meu pai, ou seja, tinha um pouquinho de remorso nele também, do tipo, normal, aquelas faiscadas de convivência, exato. A minha irmã grávida, morando em Chicago, grávida. Jesus. Então até a dificuldade de passar as informações na íntegra para ela a gente tinha, porque que preservar. Você vira e fala, meu pai vai ser entubado, ela perdia o filho, né?
Então, a minha irmã longe e grávida, a minha mãe incrivelmente fragilizada, eu assumi da noite para o dia todos os negócios do meu pai, né? Então, eu peguei o celular dele, começava a responder pessoas de casos que eu não tinha nem ideia do que estava acontecendo. Graças a Deus, até nisso, Deus foi muito misericordioso. Então, eu olhei e falei, cara, que bucha, né? Que bucha, assim, que eu vou ter que resolver, mas amém. Então, assim, eu acabei... todas as pessoas da igreja, da família e todo mundo de reunido. todo canto, centralizando tudo em mim, então informações, eu que dava boletins, feedbacks, isso, aquilo. A nossa igreja se levantou de uma maneira muito maravilhosa, eles desenvolveram uma corrente de oração 24 horas pelo meu pai, então cada um escolhia um turno de 1 hora e orava, tinha gente que peitou 2 turnos, foi uma bênção, assim. E a gente não abriu mão da vida do meu pai. Eu falei, Deus, pode devolver ele para mim aí, que a gente assim precisa ele fez. dele. Além de tudo, a minha esposa, quem me apresentou foi o meu pai. E o pai dela faleceu há muitos anos atrás, antes de eu conhecê-la. E o que estava definido? Se algum dia a gente casar, quem vai entrar na igreja com você lindo, é meu pai. Cara. E faltava essa peça no quebra-cabeça. Eu falei, cara, meu pai não pode morrer. Diga-se de passagem, eu e minha esposa, nós nos casamos 6 meses depois que meu pai foi curado, imagina. 6 meses depois, Deus curou meu pai e ele estava lá de braço dado, bonitão, saudável, com a minha esposa entrando na igreja. Olha que bênção. Além de ser um despertar, é um testemunho lindo também. Lindo, e só para edificar a fé dos irmãos, o médico me chama para eu me despedir do meu pai, e falou, olha, a gente vai manter o protocolo aqui, mas realmente tudo, a maior parte do que a gente poderia ter feito, a gente já fez. Eu falei, doutor, agradeço, mas eu tenho uma palavra de Deus que meu pai vai sair daqui curado, e eu tô apegado nessa palavra e eu creio que vai dar certo. Então eu peço que vocês continuem aí. Pois bem, passa-se 2 dias, os médicos ligam para nos informar que tirariam o tubo e fariam a traqueostomia. Eu falei, tá bom, doutor, mas qual o desdobramento disso? Falou, depois disso, seu pai vai passar aí mais 1 mês aprendendo a falar, comer sólido, andar e se mover. E talvez a gente precise aí de um hospital de retaguarda que vai mais aí uns 30 a 60 dias. Eu falei, tá, doutor, então você está falando que para ele chegar em casa curado são pelo menos mais uns 60 a 90 dias? Tá. Ele falou, pasme, em 8 dias da traqueostomia. 8. Meu pai saiu do hospital andando, comendo normalmente e falando normalmente, para a honra e glória do Senhor. O médico falava assim, me fala mais do seu Deus. A gente deu uma Bíblia nova para ele. Tá tudo aqui. E você está convidado, evidentemente, para estar conosco nos cultos e tudo mais, caminhar conosco. Os leigos precisam de sinais. A gente só precisa de uma palavra. É isso. Igual Pedro, me emocionei, né? Aqui, cara. Pedro, mestre, se é tu mesmo, manda-me que eu ande sobre as águas. E sobre a tua palavra, ele andou. Sobre as águas. Aí quando ele titubeou, ele se preocupou mais com o como, em vez do que, foi que ele afundou, né? Que aí entra a falta de fé, por exemplo. Quando eu me preocupo mais com como do que com quem. Se eu tenho uma palavra, quem me deu a palavra, eu confio, tenho a fé mais no quem, o como ele vem. Sim. Eu não preciso me preocupar com como, é isso? Não, e também é isso, sim. E também voltar para a palavra onde diz que a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a mesma palavra de Deus também diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se o que me sustenta, se o que é a minha força é alegrar ao Senhor, e se eu não tendo fé, eu estou desalegrando ao Senhor, a fé é o que me faz forte. Uau! Pegou essa? Uau! A fé é o que me fortalece. A alegria do Senhor é a nossa força. Então a gente quer o quê? A gente quer alegrar o Senhor e nos alegrarmos no Senhor através da fé também, é uma via de mão dupla, para que a gente possa se fortalecer dia após dia. E foi aí que eu falei, bom, é a única opção que eu tenho. A fé. Botar isso em prática. Então, esse foi o momento mais desafiador da minha vida até então, assim. De prática. Prática, que agora é prática. Eu estava sustentando meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe, a minha esposa,
todos os familiares, a empresa de um negócio que eu nem sabia fazer direito. E foi Ele Deus. já tinha te preparado, isso que é o mais. Foi o Senhor que fica. Por mais claro, que a gente não fui duvide, eu. será que eu sou capaz? Sim, somos capazes. Desde o preparo dele, né? Sim. Uau. Que é o que Paulo enfatiza muito sobre o operar do Espírito Santo através de nós. Porque também tem muita gente que age com falsa modéstia. Não, não sei o quê. É Deus. É Deus em tudo, meu amigo. Se não for Deus, nenhuma batida do seu coração não vai dar certo. Mas é através de nós, é em nós. Paulo enfatiza muito isso. Tenho várias passagens aqui que eu trouxe nesse sentido. Efésios 1, Paulo fala. Efésios 4, Paulo reforça. Em Coríntios, Paulo reforça. Inclusive quando ele fala que nós somos templo do Espírito Santo. Então, Deus não vai descer do trono dele e vir aqui para a terra. Jesus já passou aqui na terra. Quem está na terra hoje que Jesus nos deixa em Atos? O Espírito Santo. Que opera onde? Em nós e através de nós. Uau! Bora lá. Uau! A gente entra na temática do podcast mais ainda, né? Mais a fundo, que dádivas aos olhos da fé, segundo Tiago 1,17, toda boa dádiva e todo dom perfeito são do alto, e desce do Pai das luzes, sem que não há mudança nem sombra de variação. Está lá na Escritura Sagrada. Sim. Direto e reto, qual que é a sua maior dádiva? Ter conhecido a Deus e persistir em conhecer a Deus. É isso. Essa é a maior dádiva. Não existe nada mais grandioso, Zé, nesse mundo do que conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Por quê? Primeiro porque conhecê-lo é maravilhoso. Quando você descobre na sua vida que você não é obrigado a viver mais por conta, aleatoriamente, né, boiando nesse universo aqui, e sim, que existe um Deus que te ama, tem um projeto perfeito para a sua vida, já desenhado, né, um plano perfeito, e vai te ajudar em todas as horas, isso é maravilhoso. E prosseguir em conhecer, porque esse Deus é infinito. Por mais que você estude todas as horas da sua vida, ore, não estou estudando, eu estou orando, não estou orando, eu estou jejuando, não estou jejuando, eu estou fazendo os 3 ao mesmo tempo. Esse é um oceano infinito, conhecer a Deus. Eu posso pregar aqui para você, Salmo 23, 15 vezes em épocas diferentes da nossa vida e nos mesmos versículos o Senhor vai falar conosco de maneira diferente. Então esse é um livro, por mais que você leia ele inteiro, você nunca vai acabar de ler. Uau, o homem foi direto, gente. O homem foi direto aqui. Uma pergunta. Se você estivesse tomando um café com Jesus, ou se ele entrasse aqui agora, assim, desse o direito de você fazer uma pergunta, qual seria essa pergunta? O que você espera de mim? O que você espera de mim? Porque eu acho que quando a gente cumpre os planos de Deus aqui na Terra, o poder e a multiplicação que acontece através disso é algo sobrenatural e gigantesco. Eu vou dar um exemplo, vamos pegar aqui um Billy Graham, que foi um grande evangelista dos anos 70, 80, 90. Uma pessoa que escolheu viver para Deus, olha o tamanho da influência. Billy Graham era o conselheiro espiritual dos maiores presidentes da República dos Estados Unidos nas principais épocas, né? Onde os Estados Unidos deu aquele boom e tudo mais. Então, você vê o que um homem determinado a viver na íntegra os planos de Deus, ele é capaz de fazer. E é por isso que Jesus nos fala que aquele que quiser perder a sua vida, a ganhará. E aquele que quiser... aquele que perder a sua vida estará ganhando. E aquele que quiser ganhá-la, perdê-la. Por quê? Porque nessa passagem Jesus está falando justamente sobre vivermos aquilo que Ele tem para as nossas vidas, porque aquilo não está só ligado ao nosso próprio umbigo, está ligado a um plano macro do Senhor. Então, Jesus não quer que você viva para comprar a sua Ferrari, a sua casa na praia e o seu jatinho. Jesus quer que você viva para que através da sua vida Ele possa impactar o máximo de vidas possíveis. Por isso que tem um grande pregador que diz que a pior coisa
que pode acontecer para um homem é ele ser muito bom naquilo que o Senhor não chamou para fazer. Que às vezes Ficar no propósito errado. É, Na missão porque errada. exato, porque às vezes você vai falar assim, mas Deus, olha o que eu fiz lá na terra, eu fundei uma igreja com mais de 1 milhão de membros, e Deus vai falar, não, mas eu precisava que você salvasse o João lá no escritorinho de contabilidade. Era esse o meu Vou plano. levar essa mensagem no cárcere. No cárcere. Vou levar essa mensagem para quem estava precisando de Exato. E assim, a palavra de Deus diz que Deus usa as coisas loucas deste mundo para as confundir as sábias, as pequenas para confundir as grandes, as que não são para confundir as que são. Então a gente nunca vai saber. Eu ouvi o testemunho esses dias de uma pastora que estava acompanhando uma audiência num júri, e aí ela acabou achando uma situação engraçada, deu risada alto, o juiz mandou que prendessem ela, e ela ficou, sei lá, 4, 6 horas presa numa cadeia falando de Jesus para todo mundo que estava ali. Como é que a gente explica isso, né? Então, assim, eu tenho muito temor no sentido de entender que a minha vida não tem a ver comigo, os meus ganhos financeiros não têm a ver comigo, o meu casamento não tem a ver comigo. Como diz a palavra de Deus, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Então, é isso. Para a glória dele, né? Ó, Rafa, faz o seguinte, cara. Como você discerne que você está fazendo a vontade dele e não a sua própria vontade egoísta? Você sente, o que você sente, de que maneira isso reflete? Se você puder compartilhar um pouquinho com a gente. Legal. Existem alguns indicadores de que eu estou fazendo a vontade de Deus e não a minha. Voltando à obediência lá, né? O primeiro deles é estarem alinhados com a palavra de Deus, né? Essas atitudes. Mas também eu vejo muito isso quando existe um senso coletivo naquela missão, que não tem só a ver comigo, né? Eu vou no shopping comprar uma coisa para mim mesmo. Isso é pecado? Não, de forma alguma, gente. Mas é algo para mim mesmo. Agora, eu vou fazer uma viagem missionária para o sertão do Nordeste. Beleza, a gente está falando de algo que impacta a vida dos outros, né? Não somente a minha. E vamos combinar que a maior parte das vezes que a gente vai comprar um tênis no shopping, a gente já tem vários outros no armário e tem um monte de gente sem tênis também. Mas vamos lá, não vou transformar isso num peso nem no pecado. Mas só diferenciando mesmo, eu vejo que a vontade de Deus ela está muito alinhada com a Bíblia, ela tem um senso coletivo que acompanha ela e, acima de tudo, eu costumo entender a vontade de Deus orando antes de me candidatar para novas missões. Entendeu? Então, assim, Pai, isso é a tua vontade? Porque existem coisas que às vezes a gente faz com a motivação errada e que muitas vezes nós até estamos vendendo uma boa imagem de que aquilo é bom, é saudável. Mas a palavra diz que o Senhor sonda o profundo e o oculto dos nossos corações, né? Que Ele destrincha quais são as motivações que muitas vezes nós estamos nos sabotando e mascarando isso, mas a nossa motivação não é a melhor possível. Vamos dizer, vou dar um exemplo bobo, uma pessoa que ela é solteira, ela quer servir na igreja em tudo que ela puder para ela conhecer alguém e se dar bem afetivamente, né? Também não condenando isso, mas assim, você precisa discernir, você quer fazer a obra de Deus, amém, isso é muito bom, mas o porquê disso, né? Por que você está fazendo isso? Ou uma pessoa que doa R$1 milhão para uma instituição de caridade, mas só para sair em todos os tabloides, né? Qual que é a intenção disso? Então, eu também costumo orar e eu costumo também avaliar as minhas intenções por trás disso. Por que eu estou fazendo isso? Ou por que eu estou deixando de fazer? Entendeu? Tá. Boa, perfeita e agradável. É isso. Com a vontade dele. Ô, Rafa, infelizmente a gente está numa retinha final aqui que eu gostaria de ficar, mas eu preciso começar a estender aqui, falar pro Lucas e João do Pocket Studio. Cara, precisa ser mais 1h30, 2 horas, no mínimo, no mínimo. A gente tem um momento homenagem, mas antes disso, a nossa produção apurou o seguinte sobre suas qualidades, tá? As qualidades do Rafa é comunicativo, extrovertido, ele tem um coração que possui muita compaixão pelo próximo, principalmente quando são pessoas mais carentes em todos os sentidos. Você é um cara que está sempre disposto a ajudar a todos,
é um excelente DJ, super bem relacionado e ama Jesus. Eu perguntei, e a maior dádiva de vocês como família é ter Jesus como o nosso fundamento. Que é a dona Michele que mandou isso. Que legal. No entanto, eu vou pular para uma outra mensagem que me mandaram, que é o seguinte, vou abrir aspas para ela de novo, dona Michele. Obrigado, Michele, agradecer a Má também, que deu uma ajuda para a gente aqui. Estou muito orgulhosa e feliz em ver tudo o que Deus tem feito em você através de você. Você tem se tornado cada dia mais um bom marido, bom sacerdote e um homem segundo o coração de Deus. E oro para que você se torne cada dia mais semelhante a Jesus. Uau. Eu amo você e tenho certeza que a nossa história está só começando. Se quiser colocar, Luquinhas, pra gente aí, estaremos juntos em qualquer situação. Com Jesus no barco, vai dar tudo bem. Que em Deus você alcance voos cada vez mais altos em seu propósito. Te amo para sempre. Tá aqui uma homenagem nossa. Um casal iluminado que tem uma missão, um chamado. Toquei o coração do homem, gente. Eu achei que cada um tem uma missão aqui, cara. Chorar. E uma amiga muito, mas muito, que ela teve aqui com a gente. Rafa, glória a Deus, aquele jeito dela. Você sabe quem é já, né? Sim. Rafa, glória a Deus por esse reencontro depois de tantos anos. Você é um amigo, irmão, que Deus colocou na minha vida. Obrigado por todo o ensinamento. Obrigado por a paciência, por me ajudar a trazer cada dia mais os meus amigos e amigas para próximo do nosso Pai. Amo sua vida e agradeço todas as nossas conversas que tanto edificam a minha fé. A sua fé é admirável. E é verdade, cara. Então aqui a gente tocou bastante em fé hoje aqui. A sua amizade é preciosa. Um outro princípio e um conceito muito bacana. E ainda ganhei a Michele, que é tão usada por Deus também. É um presente duplo, né, Mar? Marcela te mandou em homenagem a você. Beijo, Marzinho. E ela nos ajudou tanto que ela esteve aqui. Se você pudesse e quisesse e vai deixar uma mensagem, um aprendizado para quem nos acompanha no canal do Dádivas, qual que seria Minha maior mensagem hoje é: Jesus é acessível, disponível, amoroso, atencioso e paciente, bondoso, sabe? Eu acho que as pessoas durante muitos anos elas se privaram de viver coisas grandes em Cristo, coisas grandes na fé, porque elas acham que elas precisam atingir um nível de santidade, de pureza muito alto para conseguir, né, entrar numa igreja, para conseguir aceitar um convite para ir num culto, para conseguir se batizar, para conseguir tomar uma ceia. E, gente, hoje eu quero descortinar isso. Isso é tudo mentira do inferno. Jesus é o nosso melhor amigo, nosso confidente. A gente tem que abrir o nosso coração para Ele. E Ele quer muito, muito ser conhecido mais e mais por cada um de nós. Ele quer muito, Ele fica muito feliz quando nós damos passos em direção a Ele. E a vida sem Jesus é um tremendo desperdício. A gente não pode esquecer que numa época onde não havia mídias sociais, jornais, televisão, nada disso, um homem pobre, humilde, conseguiu, de uma maneira tão amorosa e poderosa, dividir a história entre antes e depois dele. E o mundo inteiro se curva a isso. Você pode não acreditar em Jesus, mas se amanhã você comprar uma passagem de avião, você vai comprar uma passagem para o sábado, dia 28 de setembro de 2024, depois de Cristo. Então, é isso. Rafa, aqui, em meu nome, em nome do Dádivas, eu quero te agradecer muito, cara, por esse tempo aqui em conjunto. Agradecer a Deus por ter proporcionado esse encontro de almas. Eu me emocionei bastante, sentimos Ele aqui, Ele está com a gente. Verdade. Somos templo dele. É verdade. Eu, na minha recém-caminhada aqui, tenho aprendido tanto, mas foi o que eu comentei com você. São 2, 3, 4 meses que parece que foram 5, 6 anos, numa velocidade que não é a velocidade Cronos, né? Não é. É a velocidade Kairos. Kairos, exatamente. Eu não entendo, mas eu sinto e presencio isso. Eu sou um afortunado. Obrigado pela tua meiguice, pela tua atenção, sempre disponível. Que Deus te ajude. Amém. E você já está no seu chamado e que a gente vai ouvir muita coisa
de você levar a mensagem da obra que você e a Michelle têm aí. E eu quero presenciar isso e fazer parte desse ciclo, se vocês permitirem também, cara. Amém. Seja muito bem-vindo, Zé. Eu Obrigado, agradeço cara. muito a hospitalidade, o carinho, a confiança. Fiquei muito feliz e honrado de estar aqui e quero sim, né, me deixar à disposição não somente para você, um novo irmão maravilhoso, mas para todos vocês que puderem e quiserem seguir a mim, a Michelle nas redes sociais. Quiser dar a rede social, mandar mensagem. Vamos aberto, lá, né? gente. O meu Insta é rafa.diefenthaler, que se escreve Diefenthaler, com R no final. Tá? O da minha amada esposa é Michelle Thaler. O Michelle é normal, tá? Com E no final. O Thaler é T-H-L-E-R de rato. Michelle Thaler. Sigam mesmo a gente, enviem mensagens. A gente sempre se disponibiliza para orar, para ajudar como a gente puder, porque o reino é isso, né? A gente estender a mão e levar o amor de Cristo para mais e mais pessoas a tempo e a fora de tempo. Bom, de coração. Obrigado, viu? Obrigado, agradecer gente. vocês que nos acompanharam no Dádivas. Siga a gente no YouTube, acione o sininho, toda vez que tiver episódio de conteúdo novo a gente disponibiliza lá. Siga também no Instagram, eu sou o Zé Roberto Fonseca, manda mensagem e a gente responde. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.